Olá, amigos do portal jurídico Jurisgo. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. O meu nome é Felipe Boring Rocha, eu sou professor de processo civil, sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro e também sou autor do livro Manual dos Juizados Especiais Cíveis, Teoria e Prática. A minha proposta de hoje é conversarmos sobre uma questão que é uma questão muito importante, uma questão muito polêmica, que é a convivência entre a Lei 9.099 e o novo Código de Processo Civil. Essa convivência já era uma convivência um pouco complicada no regime do Código de 73. Nós tínhamos várias questões que eram questões problemáticas e que geravam discussões, como, por exemplo, a possibilidade ou não de se complementar o preparo dos recursos sob a égide do Código de 73. Pois bem, com a edição do novo Código, alguns pontos se tornaram pontos sensíveis, pontos de contato e, eventualmente, de atrito entre a nova legislação e a Lei 9.099. A minha proposta de hoje é nós fazermos um primeiro encontro para discutir 5 temas que eu considero importantes no funcionamento dos juizados especiais e especialmente no que diz respeito à convivência da Lei 9.099 com o novo Código de Processo Civil. Pois bem, o primeiro tema que eu queria discutir com vocês é a questão da manutenção do rito sumário. O que acontece? O novo Código de Processo Civil acabou com o rito sumário. Portanto, a Lei 9.099, como faz referência no artigo 3º às causas previstas para o rito sumário, poderia causar alguma espécie ao intérprete na medida em que essas causas desapareceram no novo Código. O que ocorre, no entanto, é que o próprio Código, no artigo 1063, previu expressamente o cabimento do rito sumário previsto no Código de 73 às causas do artigo 275 do Código de 73, as causas nos juizados especiais. Então, para todos os efeitos, o artigo 275 do Código de Processo Civil de 73 continua em vigor para fins de cabimento das causas nos juizados especiais, certo? Outro tema que eu acho interessante da gente discutir é a questão das chamadas tutelas provisórias. No Código de 73, nós já tínhamos essas tutelas provisórias que eram chamadas genericamente, sem uma estrutura sistemática, de tutela antecipada e tutela cautelar. O que acontecia no Código de 73? Nós tínhamos a possibilidade exclusiva de pedir tutela antecipada em caráter incidente, dentro de um processo já em curso. E no caso das cautelares, nós podíamos pedir tutelas cautelares dentro de um processo já em curso, ou então através de uma ação chamada ação cautelar preparatória. Pois bem, no novo Código de Processo Civil, nós mantemos essa estrutura, damos tratamento sistemático ao tema e introduzimos uma nova figura, que é a ação para pedir tutela antecipada em caráter preparatório. Pois bem, o que eu venho defendendo aqui? Eu venho defendendo que, da mesma forma que acontecia no regime do Código de 73, que não admitiu o cabimento da ação cautelar preparatória, no novo Código nós também não vamos admitir a utilização da ação cautelar preparatória e da ação para pedir tutela antecipada em caráter preparatório. Então a lógica continua sendo a mesma. Essas ações têm rito especial, que é incompatível com o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Então, no meu modo de ver, sob a égide do novo Código de Processo Civil, nós vamos poder continuar pedindo tutela antecipada dentro do processo, dentro já do processo em curso, tutela cautelar também em caráter incidente e agora também tutela de evidência. É verdade que a tutela de evidência já existia, mas agora, como uma categoria autônoma, ela também será cabível por aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil. Outro tema que eu gostaria de destacar com vocês é a questão do cabimento da mediação. A mediação é uma das grandes apostas do novo Código. O novo Código criou uma estrutura de autocomposição e dentro dessa estrutura de autocomposição previu expressamente a conciliação e a mediação. E no meu modo de ver, a Lei 9.099 não pode ficar fora desse sistema, desse modelo, dessa proposta. Então, o que eu venho defendendo? Que ao ajuizar uma ação nos juizados especiais, vai ser marcada uma audiência de conciliação, como já acontecia. A diferença é que, sendo essa audiência infrutífera, não ocorrendo um acordo, as partes podem ser convidadas
a adotar a mediação como forma de solução adequada do conflito, sempre que isso for cabível, né? Então, a mediação ela é adequada para aquelas questões onde as partes têm uma relação jurídica, uma relação de fática que vai ser continuada, que vai ter desdobramentos. Por exemplo, no caso de uma briga de vizinhos. Então, uma briga de vizinhos nos juizados especiais é uma hipótese adequada para você tentar uma solução através da mediação, certo? Então, nós teremos audiência de conciliação. Se não houver acordo, pode-se oferecer às partes a possibilidade de instaurar a mediação, e aí a mediação vai seguir o regime previsto no novo Código, e se as partes não quiserem a mediação ou a mediação não for bem sucedida, o procedimento continua como previsto na Lei 9.099, tá certo? Outro ponto que eu acho importante da gente trabalhar é que, na vigência do Código de 73, nós já aplicávamos subsidiariamente o artigo 277, que prevê um prazo mínimo de 10 dias entre a citação do réu e a data da realização da audiência de conciliação. O que acontece? Como essa regra estava prevista no procedimento sumário e o procedimento sumário sumiu, desapareceu, foi retirado do novo Código, nós teríamos aí uma discussão sobre qual regra aplicar. Pois bem, no meu modo de ver, nós temos que aplicar a regra prevista no artigo 334 do novo Código, que prevê o prazo de 20 dias entre a citação e a data da realização da audiência. Eu sei que esse prazo pode, a princípio, parecer contraditório com o próprio regime de celeridade, de informalidade, mas me parece que é um prazo razoável dentro da própria realidade dos juizados. São poucos os juizados que conseguiriam marcar audiências com um intervalo menor do que o necessário para ter a citação e esses 20 dias de interregno, de distanciamento para a realização da audiência de conciliação. Como essa audiência ela é muito importante por conta de seus aspectos de autocomposição, de defesa na hipótese de convolução da audiência de conciliação em instrução e julgamento, me parece que o prazo é razoável. Então é isso que eu venho defendendo. E finalmente, o último ponto que eu queria conversar com vocês é a questão do cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no sistema dos juizados. Nesse caso, é importante destacar que o próprio Código de 2015, o próprio novo Código, estabeleceu a aplicação. Essa previsão está no artigo 1062. E a discussão que existe hoje é se você vai utilizar-se de um procedimento complexo. A instauração de um incidente é uma exceção dentro do próprio Código de Processo Civil novo, né, dentro da realidade informal, oral e célere dos juizados. Apesar de algumas resistências, me parece que nós não temos muito o que fazer. O ideal seria que a lei previsse uma estrutura mais simplificada de desconsideração para o próprio sistema dos juizados. Mas, diante da falta de uma previsão específica para a Lei 9.099 e da previsão expressa no artigo 1062, para mim, não temos alternativa senão admitirmos o cabimento desse incidente na forma prevista do próprio Código. Um ponto importante para a gente lembrar é que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está prevista no novo Código na parte que trata das intervenções de terceiro. E o artigo 10 da Lei 9.099 diz que não cabem intervenções de terceiro nos juizados especiais, né? Então, nesse caso, nós teríamos um sistema de regra e exceção. Em regra, não cabe a intervenção de terceiro e, excepcionalmente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pelo menos essa é a posição que eu estou defendendo. No caso do amicus curiae, a questão é mais complexa. Mais complexa por quê? Porque não existe uma regra no novo Código determinando a aplicação do amicus curiae no sistema dos juizados, ao contrário do que ocorre com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, nesse caso, me parece que nós vamos ter que utilizar uma interpretação mais abrangente. O artigo 10 da Lei 9.099, quando diz que não cabem intervenções de terceiro, nós temos que entender que são as modalidades tradicionais de intervenção de terceiro. E o amicus curiae, ela é cabível para todos os processos, inclusive, no meu modo de ver, nos processos em curso nos juizados especiais. O amicus curiae é um instrumento importante de democratização do processo. Ele agrega no processo decisório, na prestação da tutela jurisdicional, e, no meu modo de ver, é uma conquista da cidadania dentro do processo. Por isso, como uma garantia fundamental, me parece que
a aceitação do amicus curiae é inevitável. E é claro, dentro da realidade de pequenas causas, a utilização do amicus curiae vai ser muito excepcional, tá certo? Então, esses eram os temas que eu queria tratar com vocês. Eu agradeço muito a atenção e espero no nosso próximo encontro. Um grande abraço.